No dia 15 de fevereiro de 1992, Leandro Bossi simplesmente desapareceu durante um show de música em Guaratuba, cidade litorânea paranaense. Com apenas 7 anos, o menino entrou para a lista de crianças desaparecidas que assolava o estado do Paraná no começo da década de 1990. Por ser de uma família com menos recursos, o desaparecimento de Leandro está sempre envolvido com outro crime que aconteceu meses depois na mesma cidade e que teve mais notoriedade à época, o caso Evandro. Os pais de Leandro procuraram pelo filho em todas as cidades vizinhas e até hoje a família toda, inclusive os irmãos mais novos que não o conheceram pessoalmente, que em 2022 completa 37 anos. Leandro teria sido sequestrado para adoção em outro país? Teria o menino se perdido? Estaria ele vivendo hoje perto de sua família sem saber de sua real identidade? A polícia do Paraná fez esse retrato de como estaria Leandro nos dias de hoje. Se você reconhecer esse rosto em algum conhecido seu, por favor, entre em contato com a produção do nosso canal. Se você se reconhecer nesse retrato, também entre em contato conosco. Quem sabe, a investigação criminal não consegue, finalmente, reunir toda a família Bossi. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor da Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com Lucas Bossi, o irmão de Leandro Bossi. Só para situar um pouco melhor, o Guaratuba, a cidade de Guaratuba, ficou muito famosa na literatura policial brasileira devido ao caso Evandro. O Evandro ele foi sequestrado no dia 11 de abril de 1992. Só que aquele não foi o primeiro sequestro de Guaratuba. O primeiro sequestro foi o de Leandro, irmão de Lucas, que aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1992. Por que o caso Evandro tomou uma notoriedade maior que do caso Lucas? Leandro. Por que o Leandro ainda não foi encontrado, ou foi? Tudo isso que vai me contar mais e melhor é o irmão do Leandro, Lucas. Lucas, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela conversa. Como eu estava te falando um pouquinho antes, eu vou conversar com você, posso te chamar de você, tudo bem? Sim. Eu vou conversar com você como se eu não soubesse de nada, porque eu preciso que você me traga os detalhes ou os elementos deste caso que você possa me contar. Para isso, eu geralmente volto com as pessoas para o começo de tudo, lá atrás, quando o caso começou. Neste caso, você é mais novo que o Leandro, não é? Isso mesmo. Eu nasci em 93, um ano depois do acontecimento, e hoje podemos dizer assim que eu tomo a frente em falar da história do Leandro, porque eu acabei vivendo, toda a minha vida foi ver o meu pai buscando o Leandro. Então sempre tinha uma ausência, a gente não entendia até crescer e poder entender como foi isso e o que é isso mesmo. O que foi todo esse sofrimento. E aí agora hoje, como infelizmente atualmente meu pai já faleceu, eu por ter de um tempo para cá tido mais interesse nessa busca também, acabei conversando mais e me inteirando mais em alguns assuntos. Então o que eu sei é tudo que foi contado a mim pela pessoa que para mim mais sofreu, foi o próprio pai da criança, né? E o que foi contado para você? O que aconteceu com o seu irmão? O que todo mundo sabe é que ele foi visto pela última vez, supostamente, num show, num sábado à noite, um show que estava tendo na praia, e que essa teria sido o último momento em que alguém viu o Leandro pela cidade. O Leandro era uma criança toda solta, então, naquela época, em 92, na cidade pequena, era comum as crianças andarem a cidade toda sem medo do perigo, e não existia tanto perigo a esse ponto. E supostamente ele teria sido visto neste show e depois nunca retornou para casa. Então, o que eu sei é que a gente não tem certeza de nada. O que meu pai sempre teve foi dúvidas, né? Porque é algo assim, o menino simplesmente desapareceu. Foi dito que foi isso, mas é tudo suposto, porque
como foi envolvido também no desaparecimento, na morte do outro menino, acabou gerando dúvidas da veracidade do que foi dito em todos os momentos das investigações, até por supostas testemunhas, né, do sequestro do meu irmão, que teria ocorrido nessa noite do show. Então, o que sempre eu soube, como tu me perguntou, foi que as dúvidas são os que mais pairam no ar em relação ao desaparecimento do Leandro. Então, a gente não tem ideia de nada, a gente cogita qualquer coisa e a gente não pode apontar para ninguém no momento. E isso é o que mais nos torturou todos esses anos e o que deixou sempre meu pai triste por essa injustiça, que não tem nem a quem você culpar, né? Você me disse que tem testemunhas do sequestro do Leandro, é isso? Sim. Tem gente que viu ele sendo sequestrado? Sim, supostamente, essa história ela foi à tona um pouco depois, porque o que aconteceu? O meu irmão ele desapareceu em 15 de fevereiro e posso dizer que, como a gente sabe, quem assistiu outros documentários ou leu as histórias em alguns outros meios digitais ou físicos, eles sabem que não ocorreu nenhum tipo de investigação relacionada a Leandro Bossi. Então, ninguém nem sabia quem era Leandro Bossi até abril do mesmo ano, quando uma criança desaparece e cria-se um caso polêmico de acusação, inclusive, tem um corpo, é claro, então acaba criando-se um caso muito mais polêmico, muito mais vendável, acredito eu, para a mídia, e aí acontece que as coisas foram em busca de um criminoso. E nesta busca de um criminoso, meses depois, quando foi acontecer de ter os acusados realmente do crime do outro menino, um personagem aparece em cena e diz que ele volta na memória dele que ele teria supostamente presenciado o sequestro do meu irmão. E é um relato que é tido até hoje com muita convicção de que foi visto isso, e é relatado com muitos detalhes o que foi visto naquela noite, por essa única pessoa, e desconheço outra pessoa que afirme, que acabe, no caso, confirmando a mesma narrativa. Então, a gente tem uma pessoa que diz que viu o que aconteceu, o que teria acontecido com o meu irmão, e que considera meu irmão como morto. Então, essa pessoa que não tem o mesmo pensamento que nós da família, porque nós da família, como nós não temos um corpo para ter enterrado, como nós não tivemos como encontrar Leandro, ele ainda continua vivo. Essa pessoa continua na narrativa de que Leandro está morto, ele diz a localização onde o corpo está. Então, são afirmativas que foram acontecendo ano após ano e perduram até hoje. Então, seria essa única testemunha que supostamente viu o sequestro do meu irmão. Essa testemunha que diz até a ponta onde o corpo estaria, esse corpo, a polícia investigou esse local? Se procurou o corpo? Olha, o que aconteceu naquele ano eu não posso afirmar muito, com propriedade. O que eu posso dizer é que eu perguntei muito para minha família, para os meus tios, para tudo. Houve alguma... A gente sempre se pergunta, como é que não foram ver isso, né? Então, eu fiz essa pergunta. Segundo a minha família, algumas pessoas disseram que sim, teve os mergulhadores naquela região onde foi apontado, supostamente, é ali que está o saco com os restos mortais do meu irmão, que foi jogado na Baía de Guaratuba. E então, supostamente teriam sido feitas esses mergulhos para fazer a busca e que não teria sido dado em nada. Então, eu também não sei, nunca apareceu até mim um documento que comprove que ocorreu isso, mas chegou ao meu conhecimento que sim, existiu buscas, mas que não chegaram a nenhum lugar. Você tem outros irmãos mais velhos? Sim, o Ademir foi muito presente nesse momento. No ano de 92 ele tinha por volta de 15 anos, 15 a 16, ele teve muito presente na vida do Leandro, porque naquele ano meu pai já era separado da dona Paulina, mãe do Leandro, já havia uns 2 anos. Então o meu pai vivia com a minha mãe e o Ademir vivia com a dona Paulina e com o Leandro. Então o Leandro vivia com o irmão e com a mãe dele, na mesma cidade. Então, tem o Ademir, que é irmão por parte do meu pai, e aí tenho irmãs também mais velhas, 2 mais velhas, que eram crianças na época,
que aí eram por parte do meu pai e da minha mãe. E os seus irmãos contam o que, os mais velhos daquela época? Como que era o Leandro? O que eles contam do Leandro? Eles falam como o Leandro era? Sim, o Leandro era uma criança, assim, muito... ele era muito, como eu posso dizer, bem infantil, bem da idade dele mesmo. Ele não tinha malícia, anos, né? Tinha 7 anos. Ele até parecia um pouco menos do que da idade dele, ele era mais infantil, ele era mais ingênuo, ele era uma criança muito doce, muito pura, assim. Então, por mais que andava na rua, ele não era o famoso piá de rua, o moleque que se machuca, não, ele era uma criança um pouco mais ingênua, e, é claro, estava ali, né, naquele meio dividido da família, mas minha mãe conviveu muito com ele, então conta que ele era assim, que ele era um menino muito, muito educado, não mexia nas coisas, da forma que a minha mãe fala, né, não mexia nas coisas e não criava confusão. Esse era o Leandro. Naquele momento, você sabe como foram as investigações iniciais? Se teve investigação? Porque o que me choca muito no caso Evandro é da invenção criada para se colocar 7 inocentes como culpados. No caso do Leandro, existiu o interesse da polícia em investigar o sumiço do menino? A gente fica até nervoso em falar isso, porque causa uma revolta de as informações iniciais que contiveram o desaparecimento, o boletim de ocorrência do Leandro, foram feitas à mão, e eu desconheço qualquer tipo de ação que foi feita nos 2 meses até o desaparecimento do Evandro. O que eu sei é que meus tios tiveram que procurar por conta própria, meu pai, todos eles, a família do meu pai era toda de Curitiba, ainda muitos moram em Curitiba, então todos os fins de semana, ou tipo de quinta a domingo, eles desciam a serra para procurar o menino por tudo, onde podia. Então o que eu sei te dizer é que a investigação quem fez foi meu pai, com uma bicicleta, com boca a boca, e porque a polícia, o próprio delegado a quem recebeu a informação do boletim de ocorrência, tratou o caso como com completo descaso, e eu acho assim, talvez nem acreditou que o menino tinha desaparecido. Eu não sei, não consigo te explicar o que hoje faria um profissional que tem que estar prestando esse serviço, desqualificar um caso assim, mas foi totalmente desqualificado a importância do desaparecimento do Leandro desde o início. Não sei se passou pela cabeça de que o menino tinha fugido de casa ou estava brincando e ia voltar logo, não se sabe. Mas o que meu pai fala é que nunca foi feito nada desde o início. É claro, estamos procurando o seu João Bossi, mas não desconheço arquivos também que provem que foi feito algo. O Leandro, ele ia bastante ao hotel onde a mãe dele trabalhava, não é isso? Isso mesmo. Foram investigados os hóspedes de lá? Tinha alguns suspeitos? A família suspeitava de algo ou de alguém? A cidade suspeitava de alguém? Esse foi uma dúvida muito grande minha, particular, quando eu comecei a me indagar sobre a história. Então, o Leandro, sim, como ele vivia com a dona Paulina e com o Ademir, e volta e meia, nesse período que ele não estava com os dois, ele ia para minha casa, então ou ele estava na rua, ou na minha casa, ou no hotel, com a mãe, que trabalhava de camareira, e o Ademir fazia uns bicos, às vezes, de garçom no próprio hotel. Então, a famosa história de que ele teria ido aquele dia no hotel e que ele não poderia ter ficado ali porque ele não estava com roupas adequadas, ou que ele poderia estar incomodando certos hóspedes. Eu sempre me pergunto se foi verificado isso, porque, segundo a palavra da dona Paulina, a mãe do menino, ele não pôde ter ficado ali, então ela deu a chave da casa para ele voltar para casa se arrumar, e ela não viu mais ele, ela achou que ele estava para algum outro lugar, e de noite, quando ela chegou em casa, que ela viu que o menino não estava, que ela se deu conta do desaparecimento. Então essa é a história que ela conta, mas que me gera muitas dúvidas de que se foi investigado outras pessoas que estariam ali naquele hotel naquele momento.
o próprio gerente que não teria deixado o menino ficar. São dúvidas que eu tenho o direito de ter todas as dúvidas, e julgo o caso de uma maneira doia quem doer. Eu acho que o que mais importa é o Leandro, é onde ele está. Então, quem fez e o que fez tem que ser revelado. Por isso que eu tenho muitas dessas dúvidas e que eu fico sempre me indagando. Vocês mantêm alguma investigação? A família com redes sociais, alguma coisa assim? Há muitos anos paramos. O meu pai, ele teve uma ajuda de um ex-investigador da polícia, não sei dizer ao certo a qualificação dele, mas ele foi uma pessoa que ajudou muito o meu pai. Então, muitas vezes, lá no início, quando ele viu toda a batalha do meu pai, ele até pagava as passagens de ônibus para o meu pai poder ir para as cidades, fazer as ações que ele tinha, ou ir atrás de alguma informação. E esse investigador ajudou ele por muitos anos. Até que eu posso dizer assim que talvez meu pai tenha calejado e cansado e viu que não chega em nada. A gente não tem nenhum retorno da secretaria responsável hoje pela investigação, que é o Sicredi. Então a gente não sabe o que acontece. Se a gente não procura, eles não nos informam. E por conta, o que eu posso dizer? A gente não vive a nossa vida buscando o Leandro, mas a busca do Leandro é constante na nossa vida. Entende? Não, uma coisa não tem a ver com a outra, mas são duas coisas presentes. Então, a gente também não pode parar tudo hoje que a gente faz para viver disso, porque a gente não tem ajuda. Meu pai nunca teve muitas ajudas, por mais que foi dito o contrário por certas pessoas, que acham que a gente ganha muito até por essas coisas, e que a gente pode, de alguma forma, se promover com uma história triste. Mas é difícil. Então, se fôssemos para decidirmos buscá-lo por conta própria, precisaríamos de muita ajuda, porque não se faz sozinho uma coisa dessa. Com certeza não. A Paulina, a mãe do Leandro, você tem contato com ela? Como que ela está hoje em dia? A dona Paulina, hoje, ela vive em Curitiba, junto com a família. O Ademir também vive com ela. E a dona Paulina, ela sofreu o desaparecimento do Leandro de uma maneira muito diferente do meu pai. Ela sofreu muito com ela, tanto que ela não gosta muito de conversar sobre o assunto, é muito delicado para ela. Eu não posso mensurar o que ela deve estar sentindo, né, todo esse momento. O meu pai foi um pouco diferente. Meu pai tinha necessidade de gritar, né? Então ele foi sempre reconhecido com esse perfil, com aquela pessoa que ninguém te procura, mas ele vai lá e bate na porta, vamos falar do Leandro. Ele sempre foi assim. E então, por causa disso, dessa introspecção da dona Paulina, foi que a gente não teve muita interação nesses anos. E pelo fato delicado também da gente ser filho da segunda esposa do meu pai. Uhum. Então tem aquele relacionamento, sabe, que foi mais distante, distanciado com o tempo, e naturalmente não teve muito vínculo. Você nasce um ano depois do Leandro. É muito comum essas coisas acontecerem, pelo que eu já trabalho com isso há muito tempo. Você tem casos, por exemplo, do Ivisota aqui em São Paulo, que o menino foi sequestrado, foi morto, diferente do seu irmão, o Ives foi encontrado o corpo dele, e no ano seguinte nasceu uma nova filha, uma irmã. Tem outros casos também que sempre vem um nascimento, ou morre uma filha e nasce uma neta, tal. E eu sempre acho que essas pessoas que nascem depois, elas têm uma grande responsabilidade, porque é quase como se ele tivesse que ser ele e ocupar o espaço daquele que se foi. Eu estou certo? Para você foi difícil ser irmão do Leandro quando nasce, sem saber? Como eu te disse no início, é sempre muito delicado. A gente cresce com uma ausência, a gente sabe que está faltando uma pessoa e a gente não consegue lidar já de cara. Então a gente desconsidera, a gente finge que não existe, porque quem nasceu depois não tem o sentimento da falta, só tem uma ausência, é diferente. Sim. Então, depois, quando você começa a ter noção das coisas, você consegue mensurar o que foi tudo aquilo que tu viveu. Então, assim, eu nasci em 93, até os meus 5 anos, ou seja,
6 anos depois do desaparecimento do Leandro, nós ainda comemorávamos o aniversário dele. Então, é muito marcante, isso marcou muito na minha vida. As fotos que temos ainda, tá lá a família reunida e o quadrinho do Leandro, porque assim, ele nunca foi esquecido. Então, foi uma coisa que meu pai trouxe para nossa rotina, sempre lembrar, nunca esquecer. Então, conviver com isso foi muito delicado, aos poucos estranho, tinha aquele estranhamento de não entender, mas como assim? E hoje você vê que é tudo muito maior do que tu imaginou, sabe? Quando tu conhece melhor a história, tu vê o quão injusta foi em muitos pontos, você vê a responsabilidade que tu tem, como eu agora, a minha responsabilidade agora, é de seguir com o que meu pai iniciou. Então, ele buscou o Leandro até o fim, todos os dias da vida dele ele não deixou de esperar. Então, o que a gente tem agora é seguir essa busca, continuar sempre aguardando respostas até o fim, seja ele qual for, né? Mas você cresceu com mais receio? Seu pai tinha mais medo de te deixar sozinho? Teve alguns traumas do sumiço do Leandro que ele jogou para você? Curiosamente, eu não identifico esse tipo de traumas. Um trauma que eu digo assim, é uma forma de, sabe, você perdeu um filho desaparecido, talvez o novo filho você ainda proteja ainda mais. Isso aconteceu ou não? Pois é, desconheço esse tipo de cuidado extremo. O que acontece? Eu acho que se ocupou tanto a mente da busca do Leandro que muitas vezes a gente não teve ali aquele cuidado conosco. E é curioso isso. Então, teve eu, depois veio uma outra irmã, mais nova que eu ainda, então... E a gente não percebeu esse extremo cuidado, já que um desapareceu, vamos cuidar dos outros agora. Não, a gente, na verdade, se abraçou e vivemos juntos esses anos, sempre lembrando dele, mas tendo essa noção de que agora temos que tomar muito cuidado com isso. Meu pai nunca foi extremista a ponto de nos zelar demais, justamente pelo que aconteceu, mas sempre deixou claro o que tinha acontecido para que nós soubéssemos sempre como lidar com a vida, né? Para quem não sabe, o pai do Leandro, pai do Lucas também, o senhor João Bossi, faleceu no dia 30 de abril de 2021, há pouquíssimo tempo. A gente está aqui em novembro de 2021. Ele morreu esperando ainda o Leandro? Ele fala... Sempre. Todos os dias, a todo momento, como que eu posso dizer? O meu pai esperou sempre. Acredito que nenhum pai deixaria de esperar esse saber do que aconteceu de fato. A gente percebe em todos esses anos, como eu disse, e friso sempre porque é algo que marca, não houve um Natal, uma Páscoa, em que a gente não lembrasse do Leandro. Não houve momentos em que... Uma coisa que era muito rotineira nossa, era o churrasco do domingo. Uma coisa singela da família, simples, mas tinha. E muitas vezes a gente pegava ele chorando na ponta da mesa. Meu pai sempre muito, coitado, sofrido, então a gente pegava ele do nada, aquela lágrima caindo, tá, mas pai, o que está acontecendo? E ele se preocupava se o Leandro hoje teria o que comer. Então, assim... Ele sempre se preocupou com a qualidade de vida que o Leandro supostamente poderia estar vivendo. Então, sempre também chegou por algum momento de se cogitar que o Leandro, por escolha, hoje adulto, não queira voltar ou não queira aparecer. E o meu pai sempre esperou que, se for esse o caso, que ele estivesse muito bem, né? Então, esse carinho, esse amor acima de tudo, me marca muito. Outra coisa, nós temos o terreno onde a gente cresceu, onde a gente viveu. Depois dos acontecimentos de 93, a gente mudou para uma outra localidade. E um terreno de 14 por 60, ele mantém até hoje, como sendo do Leandro, se o Leandro vier voltar, como o direito dele. Então, assim, meu pai nunca deixou de esperar, sempre o considerou como herdeiro ainda, como filho, e sempre teve espaço no abraço dele. Por isso que é triste e por isso que é inegável dizer que ele deixou por algum momento
de pensar no Leandro. O que o seu pai acha que aconteceu? Achava que aconteceu? Com o passar dos anos, as opiniões vão mudando, tomam outros rumos. As últimas conversas que eu tive com ele, quando a história começou a vir mais à tona agora, depois desses 29 anos, a história, desde 2018, ela começou a dar uma alavancada. Então, muita gente começou a ter interesse de novo, então muitas pessoas vinham nos perguntar, e aí também me restou essa dúvida, então, sentei com meu pai, e aí, o que aconteceu será com o Leandro, né? Ele nunca quis apostar numa hipótese, então acredito que esse balaio de gato, essas histórias que vão vindo, vários tiros de opiniões acontecendo, fazem com que a pessoa não tenha ideia mais do que apostar. Então, ao mesmo tempo que ele pensava que o menino podia realmente ter sido morto, e que talvez não foi investigado como, que ele realmente tenha sido morto, mas que não tenha nada a ver com o que foi apresentado, que ele tenha sido sequestrado e que esteja vivendo no estrangeiro, como ele falava, que o menino desgostoso da vida que tinha, uma vida simples, muito simples, éramos muito simples, hoje estamos um pouco melhor, mas éramos muito simples, talvez querendo ganhar uma vida melhor por opção. Não sei se é possível uma criança de 7 anos ter uma atitude dessa. Então, são coisas, as pessoas jogam isso pra gente. Mas ele achava então, que ele com 7 anos escolheu uma família nova? Pois é. Não, meu pai não achava isso. Não, foi dito isso. Foi dito isso a ele? Foi dito isso. Que ele, o Leandro, com 7 anos... Sim. Decidiu por livre, espontânea vontade. Ele não gostava da vida pobre que ele tinha. Sim. Que foi feito supostamente uma proposta. Você vai ter muitos brinquedos, muito dinheiro. Sim, exato. Existem pessoas que afirmam com 7 anos ele já era vilão de novela. Exatamente. Então, como eu disse, a história do Leandro é inacreditável como existem narrativas de pessoas assim, criativas. Então, já foram investigadas muitas coisas. Foi investigado que a dona Paulina teria levado ele para a região onde eles viveram, que foi no interior de Santa Catarina. Foram lá, visitaram todos os parentes, não existe Leandro por lá. Depois foram investigar que o meu pai teria vendido para pagar dívida, sendo que meu pai nunca teve dívida na vida. Então, assim, as acusações vêm, isso é normal. E aí, conforme isso vai acontecendo, vai te nublando a mente e você não tem para onde apostar. A única aposta que meu pai tinha é que ele estava vivo. Nunca passou pela cabeça que ele foi morto. A maior aposta foi que o Leandro permanece vivo até hoje. Ou, não sei se é possível, não saber quem ele foi. Ou sabe quem foi e não quer voltar justamente por vergonha, por receio de como vai ser recebido. Você acha que aconteceu o quê? Olha, eu replico os mesmos sentimentos que eu acabei de dizer que aconteceram com o meu pai. São tantas hipóteses que hoje eu prefiro acreditar no que eu ainda posso saber. Porque se eu for apostar em algo, eu aposto que ele está vivo. Também. Aposto que o Leandro está vivo. Eu não acredito que existia na cidade de Guaratuba em 92 um serial killer. Isso eu não consigo acreditar. Como também que ele foi vítima de um ritual de bruxaria e magia negra. Também não acredito nisso. A gente sabe que existem coisas polêmicas no mundo, existem todos os tipos de crenças e tudo mais, mas eu acho que nessa narrativa que foi criada atualmente, não se encaixa muitas coisas. Até como foi o enredo depois disso para incriminar as pessoas. Lógico. No caso do Evandro, na verdade se criou um crime que acabou com a vida de 7 pessoas inocentes para tentar se resolver um crime, o crime não foi resolvido e se criou novos crimes e as pessoas foram dilaceradas durante 30 anos. Inclusive no caso do Evandro, é encontrada uma ossada depois com a roupa do Leandro, é isso? Isso mesmo. Seu pai contava esse momento para você? Sim, isso mesmo. Se não me engano, foi um ano depois do aparecimento da ossada, do corpo do Evandro, é que apareceu a ossada. Do corpo que dizem ser do Evandro, né? Também. Isso. Então,
um ano mais ou menos depois do aparecimento daquele corpo, que teria sido supostamente o Evandro, é que aparece essa ossada, então é feita investigação, e essa ossada diz que continham, né, diz ali, é um chinelo, uma cueca, e até acho que tinha mechas de cabelo, não sei se isso é verdade ou se foi boato do momento. Mas meu pai, eu perguntei para ele sobre isso também, sim, existiu isso, foi reconhecido como uma peça de roupa e um item do Leandro, então que aparentemente foi plantado, porque depois a gente descobre que a ossada era feminina. Então, assim, como não pensar que a criança está viva? Como não pensar que ele foi sequestrado e que, na verdade, foi talvez para um tráfico de criança? Não sei. E como não pensar que alguém é cruel demais para depois de um ano botar no moçada de uma menina que ninguém sabe quem é também, tem aí o outro crime. Aí, essa também é uma outra criança desaparecida que ninguém sabe quem é, do que morreu, com a roupa do Leandro, ou seja, é uma crueldade sem fim. É verdade. E que a gente também nem sabe se a qualidade das buscas e varreduras que foram feitas no ano anterior, quando foi encontrado o corpo o corpinho, que se essa ossada já não estava lá também. Sim. Então, assim, a qualidade das investigações do caso Evandro foram tão baixas que não é de se desconsiderar que talvez, em vez de ter sido um corpo, teriam sido 2 corpos naquele ano. Sua família mora em Guaratuba ainda não? Sim, minha mãe e minhas irmãs moram em Guaratuba e meu pai viveu lá o resto da vida. Temos familiares em outras regiões. Você mora em Guaratuba? Não, eu moro no Rio Grande do Sul, me mudei para cá faz uns 3 anos, moro na Serra Gaúcha, mas continuo sempre com esse pé no Paraná. E é possível para a família manter vínculos com uma cidade que traz tanta tristeza de lembrança? Seu pai conseguia se desvencilhar um pouco? Conseguia ser feliz naquela cidade? Olha, se fosse falar por mim, eu não sei como ele conseguiu. Não sei como. Hoje que eu entendo muito mais o que foi aquilo, eu sei o quão é pesada a pergunta que tu me fez. Porque eu não sei como ele conseguiu. O que aconteceu? Mudamos de endereço, Fomos para um lugar, um recanto, um pouco mais retirado. Mudamos, mas ainda é a mesma cidade, ainda são as mesmas pessoas, ainda são toda aquela história acontecendo em cima de ti. Então não tem como tu esquecer. Então eu não sei como foi possível viver esses anos, eu acredito que na verdade foi por necessidade e por não ter condições de sair dali. Talvez foi isso. Hoje, você, no caso das investigações, é o que você falou, é uma investigação que não... que a própria área responsável não te dá respostas. Hoje é uma investigação que, segundo eles, não pode se encerrar, porque a criança continua desaparecida, então eles sempre estão procurando, mas que, como eu te disse, se a gente não procura saber, eles não nos dizem o que estão fazendo. Eu já tive interesse de um tempo para cá, um tempo atrás, antes, inclusive, do meu pai falecer, de ir junto com ele para ele me colocar a par com a delegada responsável, de que ele me passaria essa responsabilidade agora de responder e de ser informado sobre aquilo, mas não tivemos essa oportunidade, acabou não ocorrendo, não obtive nenhum retorno também. Participei há pouco tempo daquele grupo de estudo do caso Evandro que estão fazendo no Paraná, em Curitiba, que é um grupo de estudo justamente para ver os erros do passado e corrigir para novas trajetórias para o futuro, e fiz a minha reclamação dessa falta de transparência, de empatia, acredito eu, de informação para as famílias, porque se não é informado, parece que não está sendo feito nada, e ainda assim não tive nenhum tipo de informação, ninguém me procurou, ninguém teve interesse de dizer, a gente está procurando o Leandro, é assim, assado, essa linha não foi, não pode mais dizer aquilo porque, na verdade, ele não está lá, foi feita investigação. Então, assim, não existiu nenhum tipo de interesse, inclusive, em nos calarmos. Então, assim, se eles quisessem nos calar no sentido, não, peraí, a gente investigou lá. Não, nem isso. Então, eles não se preocupam nem com o que a gente fala em público. É uma pena. A parte jurídica da coisa. O Leandro é dado como desaparecido. Ou seja, Sim. Ele não tem um atestado de óbito. Sendo Sim. assim, ele é um ser humano vivo, não presente aí, mas em algum lugar está.
Como fica a parte jurídica de uma pessoa desaparecida? Por exemplo, seu pai morreu, tem inventário, tem isso. Como que fica isso? Não sabemos. Assim, é um território que a gente está agora compreendendo, tentando entender. Não sabemos como que funciona, porque assim, a gente tem que considerar ele como desaparecido porque não tem como provar o contrário. Uhum. Então, como a gente não enterrou, como você mesmo disse, ele continua por aí. Então é muito delicado, a gente não sabe como ocorrer algumas coisas. A gente é obrigado a declarar ele como uma pessoa, tanto que no atestado de óbito do meu pai, ele consta como filho vivo ainda, então é feita a listagem dos filhos, de quem meu pai deixou. Então ele está lá listado, como por ordem de nascimento seria o Ademir, depois vem o Leandro, aí vem a minha irmã mais velha, Nelly, depois eu, e a minha outra irmã mais nova. Então, o Leandro não é esquecido nem no atestado de óbito do meu pai. Então, são coisas que, ao mesmo tempo que, estamos lembrando ele, é triste, porque você é obrigado a mencionar, você é obrigado a lembrar sempre do Leandro. E aí tu não tem uma resolução da história. Não, e não tem uma parte jurídica que eu digo assim, passaram o terreno, que você falou que tem uma parte que você tem que passar a escritura para o nome de alguém. E para passar, essa pessoa precisa assinar. O Leandro precisa assinar. Como? Sim. Bom, você vai descobrir ainda que vocês devem estar em inventário ainda, é isso? Isso, nós estamos ainda em processo para entender como funciona isso, para daí começar a entender o que é necessário ser feito para deixar isso garantido, ou pelo menos deixar saber que se ocorrer de o Leandro aparecer e ele estar vivo, tudo tem que ser revisado, né? Uma pessoa desaparecida depois de alguns anos, você pode entrar com uma solicitação para morte, né, para óbito. Vocês não pensam fazer isso? Não, não pensamos, porque, e também nem é a minha intenção, porque ano que vem vai fazer 30 anos do desaparecimento do Leandro. Então são 30 anos que essa pessoa não é mudado o status dela, ela é desaparecida. Eu não tenho interesse de mudar esse status, porque a gente acredita que agora, a mídia que nós temos hoje, com as repercussões nacionais quanto mundiais que podem dar algumas coisas, a gente pode ter qualquer tipo de reviravolta a qualquer momento. Então a gente tem uma esperança e a gente não quer errar no ponto de considerá-lo morto sem ter nenhum tipo de prova e direito disso. O que seu pai mais gostaria de ter falado para o Leandro ou ter feito com o Leandro se ele aparecesse? Eu tenho certeza que ele queria pescar mais uma vez com ele. Porque o Leandro amava pescar, tanto que o último momento, o meu pai foi pescador por muitos anos, e depois de 93 ele ainda foi pescador, mas ele começou a ir para a construção civil, então ele foi pedreiro. E o último momento o último contato que ele teve com o Leandro foi na pesca. Ele tarrafiava no mar, e o Leandro segurava o balaio para os peixes, então ele era enlouquecido para aquela pesca. Então meu pai até me disse uma vez que ele queria muito poder pescar mais uma vez com o Leandro, né? E o que você quer fazer, o que você quer falar se um dia o Leandro aparecesse e teu irmão, que hoje tem quase 40 anos, chegasse? Que eu não sei os acontecimentos que ocorreram, o que ocorreu para o desaparecimento dele, mas que foram 30 anos muito sofridos, em que a gente não teve um minuto sem pensar nele, e que a gente, independente se foi uma escolha ou se não foi, que ele entenda que ele tem uma família, ele ainda tem irmão, ele ainda tem mãe, ele ainda tem tios, avós, ele tem toda uma família. Pessoas que amam ele mesmo sem ter tido esse contato por 30 anos. Até eu, que nunca o vi, nem tive nenhum tipo de vínculo, senão no meu próprio sangue, sinto falta, sinto aquela ausência e sinto a necessidade de poder abraçar ele. Se ele estiver assistindo agora, o que você diria para ele?
que ele não tenha medo, que ninguém é capaz de julgar a atitude de uma pessoa do que possa ter acontecido. Então, se foi uma escolha, que ele tome uma outra escolha agora, de pelo menos nos dar o direito de tirar a singela homenagem do jazigo da nossa família no cemitério. Que é qual? Que é um espaço que a gente deixa sempre com o nome dele, não considerando como morto, e sim como descansando junto aos outros membros da família, aguardando ali se a gente vai poder enterrar ele ou retirar aquilo de uma vez. Então, se ele está me ouvindo, que ele tome uma atitude, que ele tenha coragem, que a gente não vai julgar, a gente só quer agradecer essa nova atitude que ele vai ter de aparecer, porque vai ser um descanso para todos nós, inclusive o descanso que meu pai tanto precisou todos esses anos. E precisa. Exato. A não ser que o Leandro tenha morrido e o teu pai esteja lá já com ele conversando. É verdade. Não é? Você assistiu ao filme Lion? Sim. Tem um quê dessa história aí, né? Quem sabe vocês não têm essa surpresa. É verdade. Agora, uma criança de 7 anos, gente, ele não pode ter escolhido, não tem como. Era muito comum naquela época, infelizmente no Brasil, você estava nascendo, mas eu já era adulto, de crianças sendo sequestradas para tráfico de adoção internacional. E o Leandro tinha um perfil físico do que eles procuravam. Então, ele pode estar hoje na Finlândia, sem nem saber que nasceu no Brasil, sem nem... E de repente, só que como o nosso canal é muito visto no mundo inteiro, bastante. É impressionante, 20% da audiência é internacional. Quem sabe? Colocando agora as fotos do Leandro. E vocês não têm uma foto dele como ele seria hoje? Temos, por solicitação, a Secretaria de Crianças Desaparecidas, o CICRID, ele faz, junto com técnicos forenses, os envelhecimentos digitais, né? Então, agora a gente conseguiu um em 2019, eu solicitei que fizesse um atualizado, então nós temos uma progressão de idade dele agora, por volta dessa idade que ele está tendo agora, né? E a gente vai mostrar aqui, porque quem sabe tem um brasileiro assistindo agora na Inglaterra e o Leandro é vizinho de apartamento dele. E isso é muito importante, essa divulgação, né? Então a gente já tentamos promover com amigos, tuitaços, da maneira que a gente podia, né? Protestos, solicitações, então de todas as formas a gente tentou na mídia, né? Compartilhamentos, nunca deixamos de fazer isso, né? E meu pai sempre protestou de uma forma particular, né? Ele tinha uma faixa, todos os anos ele mandava fazer uma nova, ou usava mesmo por alguns anos, então todo ano, no aniversário do desaparecimento do Leandro, ele questionava, né? Onde que está o Leandro Bossi. Ele questionava a Secretaria de Segurança Pública, né? Que nunca trouxe essa resposta a ele. Não só a ele. No Paraná são 27 casos de crianças desaparecidas que não são solucionados. Então, não é só o Leandro. O Leandro representa uma porção e um fragmento do assunto, que é algo tão pouco falado no Brasil, que é o assunto das crianças desaparecidas. E que são muitas. No Brasil inteiro, são muitas. É uma coisa impressionante. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado? Muita polêmica sobre o caso, muita gente pergunta, é sobre o aparecimento do menino em 96, o Diogo. Esse eu não sei, me conta. Em 96, de acordo com como ocorreu a repercussão do desaparecimento do Leandro, e aí a foto das crianças vão para todos os lugares, e aí divulgam o Brasil inteiro, né? Apareceu simplesmente uma mulher chamada Socorro Auxiliadora, ligou para a polícia e falou, eu tô com o menino do Paraná. Isso lá em Manaus. O menino do Paraná, seu irmão? Meu irmão. Eu encontrei ele na rua e tô com ele aqui. E aí foi aquela moção, aquela coisa absurda.
resumindo toda a história, meu pai foi levado a Manaus por investigadores daqui, foi de avião. Chegando lá, o menino correu para os braços dele, chamando ele de pai. O menino reconheceu meu pai como pai. O menino era muito parecido com o Leandro, realmente. Ele era loiro, os olhos azuis, o mesmo tipo de cabelo. E gritava pro meu pai, chamando ele de pai. Meu pai o reconheceu naquele momento. Trouxeram o menino para o Paraná. E foi aquele fuzil, o menino ficou morando na nossa casa. Aí eu já tinha 4 anos. Tinha 3 anos. Foi em 96. E o menino ficou 17 dias na nossa casa. E aí eu não preciso te explicar o que acontece da mídia, né? Menino encontrado, o Leandro Bossi é encontrado em Manaus, aquela loucura. É feito carreata do Corpo de Bombeiros na cidade de Guaratuba, o menino sobe nas costas do meu pai e assim, ó, como se diz, fazem aquele desfile na cidade toda que o menino foi encontrado. O menino carimba a foto de encontrado no cartaz de crianças desaparecidas do Leandro. E de repente a gente leva um tapa na cara de uma mulher chamada Ângela, que com o auxílio de um investigador que ficou conhecido nas investigações do caso Evandro, não sei o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Batu. Ele aparece apoiando a dona Ângela, acusando da polícia do Paraná de ter ido sequestrar esse menino que não é Leandro, é Diogo. E não fizeram exame de DNA? Foi feito. Já chego lá. E aí, esse menino se chamava Diogo, segundo a mãe dele, dona Ângela, ele era um menino muito arteiro, não sei o quê, ela não podia cuidar do menino, deixou com o pai, só que o pai batia no menino, por isso que o menino foi pra rua. O menino se achou parecido com o Leandro, essa é a história que eles contam. O menino se achou parecido com o Leandro e acabou falando pra todo mundo que ele era o Leandro, até que aconteceu isso. Aí vem a mulher do Paraná, vem nós, é feito DNA com a dona Paulina, meu pai, neste menino, e mostra-se que não é o Leandro. 100%, não sei quantos por cento, 99,9%, incompatível com a dona Paulina e com o seu João Bossi. E, de fato, os traços comportamentais, ele era muito parecido com o Leandro, muito mesmo, só que os traços comportamentais, até pergunto isso direto, você tem certeza, mãe? Porque minha mãe, ele ficou na minha casa, a mãe tem certeza, minha irmã mais velha tem certeza. Não, ele não era o Leandro, ele realmente era uma criança muito parecida, que parecia ter sido instruída para aquilo. Então é uma outra polêmica, ele foi instruído ou ele quis fazer por conta própria? Por essa mulher em Manaus? Não, essa mulher, ela encontrou ele na rua, e ele já dizendo que ele era aquele menino do Paraná. E ele dizia antes dele chegar na nossa casa, para os repórteres, que ele lembrava de uma cidade onde ele viveu, lá no Paraná, há uns anos atrás, ele falava dessa forma, que era uma cidade que tinha praia, que tinha um Cristo, e na cidade de Guaratuba tem um morro do Cristo. Então ou ele foi instruído, ou ele aprendeu muito bem o que ele deveria falar, até reconhecer meu pai no aeroporto. Ele tinha quantos anos? 10? Era para ter 10, só que parece que ele, de acordo com a coisa que foram ver, ele tinha 11 para 12, só que ele era mais baixo em estatura do que o Leandro deveria ser. Já é um pequeno então, psicopata. De fato. Se foi isso, não se sabe. Se foi uma criança treinada para isso, não se sabe. As hipóteses, né? Se foi, mais uma vez, assim como plantado as roupas do Leandro naquela ossada, tentaram encontrar uma criança parecida, não sei. Até certo ponto o menino dizia que era o Leandro, que ele queria ficar com o meu pai, depois ele ainda queria ficar com a mãe dele, dizendo que ele mentiu tudo aquilo. Então não se entende, foi assim uma histeria. Imagina, quando ele chegou, eles perguntaram coisas para ele do passado, sei lá, olha, tá aqui a sua... Sim, muita coisa ele dizia que não lembrava, muita coisa ele dizia que não lembrava. Né? Claro, dizia que não lembrava. Claro, exatamente. Mas assim, aquela história de que igual a minha mãe, como tu me perguntou como era o Leandro não mexia nas coisas. Aí quando eu pergunto do Diogo, supostamente completamente oposto. O Diogo mexia em tudo, então ele estava numa aventura. Ele pegava a bicicleta, ia pra tudo, e meu Deus, e subia em tudo das coisas da casa. Então, assim, observa-se que não é o menino. Você lembra ele tava numa aventura. Você lembra desse Diogo falso?
Não, eu não lembro dele. Eu lembro do frenesi que ocorreu quando ele apareceu, mas minhas irmãs conviveram com ele, né? E minha mãe, então confirmam que não era Leandro, né? E nunca mais você falou com esse menino? Nunca mais. Ele nunca é uma mais outra apareceu. dúvida que eu tenho também. Tipo, ele tinha 10, 11, 12 anos, não sei quantos anos que ele tinha, mas eu gostaria muito de saber o que levou ele a fazer isso. Sabe, não é só uma dúvida da família isso, é uma dúvida de muitas outras pessoas que têm empatia pela história. Lógico. Entender o que, de fato, levou Diogo a querer se passar por Leandro. Inclusive, carimbar de como encontrado no rostinho do Leandro, né? As pessoas sempre quiseram ser famosas, né? Que hoje tem Instagram, Big Brother, isso, aquilo. Lá atrás você precisava aparecer para ir para o jornal. Esse DNA que deu incompatível com seu pai e com a mãe do Leandro, a mulher que falou que era a mãe dele, deu compatível com ela? Sim. Ele é filho dela mesmo? Sim, foi feito em todos. Ele é filho dela mesmo. Gente... Isso o DNA em 96, né? Não, mas é a mesma... É que muita gente diz que a tecnologia não mudou e que ele realmente, de fato, é algo super... que não tem como se contestar, né? Desde 86, 87. Mas se a gente for olhar para o caso do Evandro, muita gente contesta exames que supostamente teriam sido feitos no corpo do suposto Evandro, né? Então, nessa história, eu não duvido de mais nada. Não, concordo. No caso do Leandro, então... no caso do Evandro, tudo teria que voltar para estaca zero e teria que ser feito com gente competente e com vontade de chegar a uma Até solução. porque o que eu acho, sabe? Eu acho o seguinte... não teve investigação do Leandro, ocorreu o desaparecimento do Evandro, teve todo aquele absurdo de duas polícias e grupos de investigação daqui, outro de lá, e era para ser, a investigação que ia virar Guaratuba do avesso e ia descobrir tudo, né? Eu acho assim, aqui, as hipóteses, né, novamente, sobre o Leandro, me passa pela cabeça que também ele possa ter sido apenas um número a mais nas manchetes. Então, assim, as bruxas mataram não, as bruxas mataram 2. Eles sacrificaram 2 crianças. Então, assim, eles pegaram, deram um jeito de precisamos incriminá-las por alguma coisa. Mas temos aquele menino, então vamos botar junto aí. Então, existe também a possibilidade do Leandro nem ter nada a ver com isso, nunca ter tido nenhum tipo de vínculo, nem com o real criminoso, que foi o que cometeu o crime com o Evandro, né? Sim. Se é que existiu o crime também. Então... Eu estou entrevistando, inclusive, os inocentes do caso Evandro, e eles me contam que um deles, com as fotos de 3x4 dos filhos na carteira, ele era obrigado a reconhecer esses filhos dele na carteira como sendo crianças desaparecidas que eles tivessem pegado. Eles quiseram colocar eles ainda como do Leandro, tanto que é o delegado, caso Leandro, que vê que eles foram torturados e começa a ajudar. Aí, crianças desaparecidas em Curitiba, queriam colocar dentro do bolso, porque aí resolveria o grande problema, né, do Paraná. Uma época que ia ter eleição no ano seguinte. Eram coisas que eu me lembro que assim, o Paraná tinha virado um estado onde criança desaparecia. Então, assim, você tinha naquela época uma coisa, não vai para Paraná com filho que teu filho desaparece. Então tinha aquele carimbo do estado que estava... Então, foi horrível. Agora, que coisa mais louca esse negócio desse menino, gente. Essa história do Diogo em 96 é muito polêmica, então muita gente não entende. Eu digo que eu também não entendo. O seu pai deve ter sido o poço sem fundo nessa hora, né? Como ele ficou? Isso foi pior. Eu acho assim, de tudo que aconteceu, eu acho que esse foi o pior. Sabe? Meu Deus, você vem aquela esperança, de repente você apaga qualquer tipo de esperança num sopro, assim, sabe? Então, é difícil, e não sabemos, assim, como foi lidar com isso. Então, é o que eu digo hoje. E curiosidade, ele falava que ele tinha sumido por quê? Parece que ele tinha... sido sequestrado por alguém? Porque ele deve ter inventado uma história. Eu não vou falar coisas... Eu não me recordo e não vou falar o que eu não tenho certeza.
Porque eu queria entender Mas, qual se não foi me a engano, história que ele inventou. eu acho que teria ido num caminhão, porque tem essa história de que o Leandro teria entrado naquele show, nas caixas, tipo, de caminhões, assim, que foram fazer, vamos dizer assim, montar o equipamento, teria entrado numas caixas e teria ido embora pro Rio, do Rio embarcou para não sei aonde, tinha sido adotado por uma outra família, enfim, umas histórias mirabolantes. Uma criança de 7 anos que vai ter fome, sede, quer ir ao banheiro, quer dormir, quer mãe. Criança de 7 anos quer mãe, quer pai, Que quer não sabe irmão. fazer nada sozinho, Não, exatamente. Ainda mais o do interior. Você cai no Rio de Janeiro... Exatamente. Essa história do Diogo parece mais a novela Senhora do Destino. É bem isso. Porque, gente... É horrível. É horrível. É horrível. Tem mais alguma coisa que você queira me contar que eu não perguntei, Lucas? Não, eu acho que é isso mesmo. As questões que nos incomodam é essas. É a falta de informação. Outra coisa que nos incomoda muito é como aquela história que eu te falei lá no início, de que o Leandro teria sido morto, e que ele tá... A narrativa da suposta testemunha. Essa testemunha é uma testemunha polêmica, ela é a mesma responsável por incriminar, podemos dizer assim, os outros 7, e relacionados ao caso Evandro. Essa pessoa, ela vive dessa narrativa até hoje. É aquele que estava de bicicleta, que disse que estava de bicicleta e viu passando, não? Não. Eu tô falando do Diógenes Ramos Caetano. O Diógenes Caetano, ele é o primo, tio do menino, não entendo muito bem. Ele é primo de segundo grau e diz que é tio. E o que aconteceu? Quando o Evandro desapareceu, o meu pai não tinha nenhum tipo de conhecimento de investigações sobre o Leandro. E aí meu pai ficou revoltado com tudo aquilo acontecendo com o Evandro e nada de investigação para o Leandro. E aí meu pai viu toda aquela mídia lá, isso logo na primeira semana do desaparecimento do Evandro. E aí ele foi começar a brigar, por que não tem nenhum repórter lá na minha casa, por que não tem nenhum investigador, não tem nada. Aí que aparece Diógenes, uma figura que supostamente ajudaria meu pai a dar informações. Então, assim, o que ele falou? Seu João Bossi, vamos nos unir. O senhor é pai de uma criança desaparecida, eu sou primo de um que foi desaparecido também e agora apareceu o corpo, então vamos nos unir. Foi o que ele disse para o meu pai. E aí, quando eu não sei como isso aconteceu, eu só sei que meu pai me conta e eu não consigo acreditar como isso aconteceu, mas quando meu pai se vê, ele está trabalhando de guarda-costas do Diógenes. Então, para você ver o que é a polícia e o que é o sistema investigativo da época, ceder tão pouca informação e carinho na família desaparecido, que a melhor estratégia do meu pai foi trabalhar como guarda-costas do Diógenes para poder ter qualquer tipo de informação sobre o desaparecimento do Leandro. Então, eu não consigo imaginar como que ele se colocou à disposição disso. E isso ocorreu por um período, não sei quanto tempo isso durou. Ele e o Ademir, meu irmão mais velho, com 15, 16 anos, foram trabalhar de segurança para o Diógenes. E aí o que acontecia? Diógenes era o porta-voz da família Caetano, o porta-voz da família do Evandro, e eles que passavam todas as informações ele que passava todas as informações para a polícia. Então, muitas vezes, ele até tinha tido como o que condicionava as investigações. E ele tinha muitas reuniões com esse pessoal. Meu pai mesmo dizia. E aí o que acontecia? Quando ia ter o momento da reunião, o Diógenes fazia o quê? Seu João, pega lá 10 reais e vai lá tomar uma cervejinha. Agora a gente vai conversar, depois o senhor volta. Ou seja, no assunto que mais importa, meu pai não tinha nem direito de estar. E aí quando meu pai viu que ele não era nada mais do que um segurança e ele estava passando vergonha, ele decidiu abandonar aquele barco. Ele decidiu seguir outro tipo de crença ali. E aí ele se afastou do Diógenes. A partir desse momento, meu pai começou a perceber as coisas. Naquele primeiro momento, todo mundo, é claro, acredita na história dos 7, que os 7 fizeram aquilo, então ocorreu aquele absurdo, então não tem como meu pai não ter acreditado, então ele acreditou sim que eles tinham feito aquilo. Por isso que
se juntou a Diógenes, só que depois ele começou a ver que não era bem aquilo. Então, com o passar dos anos, daí teve o período dos julgamentos, meu pai foi vendo e entendeu que, na verdade, eram inocentes, injustiçados, né? Pessoas injustiçadas ali. E meu pai, a público, os considerou, principalmente as Zabage, né? A Beatriz e a Dona Celina. E quando meu pai revela isso, aí nós temos um inimigo, mais um inimigo, que é o Diógenes. E aí, o Diógenes, que era para ser um amigo, ele se torna um inimigo. Por que inimigo? Porque em 2011, Diógenes lançou um livro que ele intitula como A Verdadeira História do Caso Evandro, e nesse livro ele dedica um capítulo inteiro a falar do pai do Leandro Bossi. Esse capítulo todo, dedicado ao meu pai, se eu pedir para você ler, ou qualquer outra pessoa que não conheceu meu pai em vida, vai subentender meu pai como uma pessoa que se aproveitou do desaparecimento do Leandro, que fazia cenas, podemos dizer assim, que chorava em frente às câmeras, mas depois ria à vontade, que não sofreu tanto quanto pareceu, e que, na verdade, ganhou algo em troca para que isso ocorresse. Então, assim, Diógenes, para mim, hoje, é uma pessoa que só viveu a favor disso, não sei o porquê ele aposta tanto ainda nessas acusações, não sei o porquê ele insiste nesse capítulo, nesse livro, também afirmar que o corpo do meu irmão continua lá na Baía de Guaratuba, que o meu irmão teria sido sequestrado no show do Moraes Moreira por um homem na moto, depois levado à praia de Caieiras, e depois, me desculpa com a indelicadeza, teria sido degolado, retirado tantos litros de sangue, depois esquartejado, colocado num saco com pedras e jogado no local onde ele sabe, onde ele diz que supostamente ele ouviu das fitas de confissões, as polêmicas. Então, para esse ser humano hoje continuar, mesmo com a gente percebendo que hoje as fitas não se passaram de torturas, relatos de tortura, ele não se retratar é um personagem assim, muito intrigante para nós da família Bossi. Ele nunca se retratou por mencionar tanto meu pai quanto meu irmão de maneira indelicada no livro e em qualquer outro tipo de entrevista, e continua apostando nesse enredo em que ele criou, ou que é com o qual ele acredita tanto. Uau! Esse homem, que ele é bem mais velho que eu, esse Diógenes, ele realmente foi uma desnecessidade em todos esses casos, né? Porque ele fez a sua família sofrer, fez a família do Evandro sofrer, e faz ainda a família de 7 pessoas inocentes sofrerem. As pessoas... Ele está vocês se encontram em Guaratuba ainda? Ele mora em Guaratuba? Ele cruza a rua? Acredito sim. Ele mora em Guaratuba, acredito que ele é engenheiro civil, se não me engano. Acredito que tem até um escritório e trabalha com isso em Guaratuba. E é isso, mas nunca tive qualquer tipo de... Nunca vi, nem sei quem é. Nunca nem tivemos nenhum outro tipo de vínculo depois desses anos, porque não nos interessa. Nós estamos fazendo agora essa pequena interrupção, porque depois de eu ter entrevistado o Lucas, eu entrevistei também o Ademir, o irmão do Lucas e o irmão consanguíneo de pai e mãe do Leandro Bossi, e vieram algumas outras dúvidas de outras pesquisas que fizemos e que fomos conhecendo ao longo desse período para fazer todo esse caso Leandro Bossi. Então, Lucas, obrigado por a gente conversar de novo. São perguntas rápidas. A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: muito se fala que na ossada encontrada, muito tempo depois, 1 ano e pouco depois do corpo do Evandro, existiam as roupas de Leandro Bossi. E aí a gente está recebendo material do que tem hoje dentro da investigação e tudo. Não existiam roupas do Leandro Bossi, existia uma peça de roupa e que a mãe do Leandro diz parecer ser a cueca que o Leandro estava usando. Vocês da família, você sabe me dizer, as peças encontradas nessa ossada do Leandro foram caracterizadas como sendo do Leandro mesmo? Essa dúvida muita gente pergunta a respeito, justamente por algumas manchetes dizerem
serem peças de roupas, né? E aí, como das outras dúvidas também, eu fui recorrer ao meu pai, o que ele viu naquele momento. De fato, foi encontrada uma cueca, um par de chinelos, e existe um boato, e eu agora não me recordo como isso veio até mim, de cabelo, mechas de cabelo também ali naquele local. Eu não sei se isso é verídico, mas o fato é que essas peças, essa cueca e esse chinelinho, ele já era dado a entender que eram peças do Leandro pela dona Paulina ter reconhecido. Segundo o que relatam algumas manchetes, pareciam-se com as que ele usava e que talvez teria dado falta de uma lá no meio das roupas do menino. Que pode ser até a que ele estava usando no dia que sumiu, mas não necessariamente aquela peça de roupa. Exato. Porque eu vi até a foto da peça, ela é uma roupa que está muito suja. Parece que um dia foi branco, mas a gente não consegue nem dizer. Não dá nem para dizer se é uma cueca, se é uma calcinha direito, pelo que eu vi da imagem. Então, como isso ficou muito marcado, era a roupa do Leandro, então a pessoa usou a roupa do Leandro naquela ossada. A gente está tentando ao máximo tirar as teorias de conspiração. Claro. Então... Claro, infelizmente a certeza só quem pode dar hoje de ter reconhecido ou não teria sido a dona Paulina ou meu pai mesmo, para dizer exatamente o que teria visto naquele dia, né? Então o que a gente tem hoje são os relatos, as transcrições do que foi relatado de ser visto, né? É porque ela diz que pode ser, não de que é. Que é muito diferente, né? Porque senão é muito diferente. Fica bem diferente. Outra coisa, a gente, na década de 80, existia uma quadrilha da dona Arlete Lu, que é uma senhora que vive até hoje, que ela fazia tráfico de bebês. Ela traficava bebês do Brasil, para fora do Brasil. Ela não roubava, ela não raptava crianças. Ela cooptava as mães para venderem os seus filhos, mães mais pobres, para venderem os seus filhos para que eles teriam uma vida melhor na Europa e principalmente em Israel. Acontece que um dos comparsas dessa mulher, que foi preso em 88, foi solta em 90, voltou a ser presa em janeiro de 92. Um dos comparsas dela, quando foi preso, ele relata para a polícia que ouviu de um outro comparsa, e esse cara foi preso em Guaratuba, em 95, se eu não me engano, e ele fala, olha, o meu outro comparsa me garantiu que ele sequestrou o Evandro e o Leandro. E é uma quadrilha de tráfico de bebês. Foge um pouco do modus operandi da Arlete Lu, porque a Arlete Lu não roubava crianças, ela comprava as crianças, era um business, errado, amoral, não importa, é um crime, mas ela não sequestrava. Mas com esse relato desse comparsa dela preso, eu te pergunto, você sabe se a polícia fez alguma investigação sobre essa quadrilha da Arlete Lu para saber sobre o seu irmão? Infelizmente não tenho. Tenho pouquíssimas informações. O que eu sei é muito do que vão me contando, pessoas curiosas que às vezes sabem até mais do que nós próprios familiares. Então, infelizmente, sobre essa linha, podemos dizer assim, de investigação, eu sei pouquíssimo, não sei nada para lhe confirmar. A gente vai entrevistar o pessoal desculpa, me fugiu o nome agora, Secrad, é isso? Cicrid. Do Cicrid, a gente vai entrevistar o pessoal do Cicrid, eu vou perguntar para eles sobre isso. Bacana, por favor, por favor. Uma outra, assim, você sabia dessa história, dessa quadrilha? Olha, não sabia a fundo. Como eu te digo, a gente sempre fica ouvindo tudo que é coisa de várias pessoas e muitas vezes a gente não sabe o que é especulação, o que realmente foi-se uma linha de investigação e o que é realmente interessante a relevar, né? Não sabia dessa história, dessa afirmação em si que você me passa hoje. Para mim, essa é uma informação nova. E uma coisa que é interessante, que depois eu vou te passar, essas crianças, a maior parte delas foi traficada para Israel. E hoje, um grande grupo dessas crianças, desses homens e mulheres hoje lá, e tem uma outra coisa importante.
O quadrilha da dona Leti Lu, ela é bem clara. Ela fala, nós só negociávamos crianças loiras de olhos azuis. Não tinham crianças negras, não tinham crianças asiáticas, podiam ser brancas. Como você é branco, cabelo, você não tem olho azul, pode ser. Mas loiras de olhos azuis eram o que eles mais queriam. E dentro disso, a característica forte do teu irmão, quando você vê uma vez só a imagem dele, você nunca mais esquece, é aquela cara de loiro, de franjinha, de olho azul. Então ele entraria nos pré-requisitos. Mas então, lá em Israel, essas pessoas que hoje são pessoas adultas, bem adultas, elas buscam suas famílias no Brasil. Elas querem saber quem são elas. Então é um grupo de Israel, a gente vai depois passar o contato, de repente o Leandro pode estar nesse grupo. Então eu vou te mandar também. Ai, por favor. Minha última pergunta é o seguinte. Você me falou isso. Eu vi uma entrevista do seu pai falando isso que eu vou falar agora, e o seu irmão, o Ademir, também fala isso, de que existe quase vocês da família já têm até uma parte já auto-perdoada que o Leandro teria ido embora porque ele quis. Seu pai mais ou menos falou isso numa entrevista, ele acredita, o Ademir fala isso muitas vezes para mim. Por quê? O Leandro, ele fugia de casa, você sabe? Ele tinha esse hábito, ele falava isso, ele verbalizava, eu quero ter outra vida. Você sabe alguma coisa disso? Olha, muito do que eu posso falar é tão delicado a ponto de que cria-se discórdias entre laços familiares, né? Mas assim, para eu ser bem sincero e analisar a história do Leandro como uma pessoa que procura a verdade, eu posso julgar que o Leandro não foi uma criança bem cuidada. No sentido de que ele teve todo o amor e carinho, isso é padrão, podemos dizer, isso é o padrão de existir. Mas o Leandro era uma criança que teve os pais separados, então isso já é um ponto que observa-se essa necessidade de amparo, porque a criança ficou com o irmão e com a mãe, só que o irmão e a mãe precisavam trabalhar muito, então ele ficava na rua, mas era normal porque era uma cidade pequena, então isso não era vulgarizado como seria hoje. Meu pai precisava pescar e a dona Paulina não tinha nenhum tipo de vínculo e não gostava da minha mãe, a atual esposa do meu pai, naquele momento. E aí então o círculo familiar em que ele viveu foi muito assim turbulento. Os pais se separaram, ele deveria presenciar muitas brigas, tanto por parte da própria dona Paulina como a do meu pai, a dona Paulina com a minha mãe. Então, sim, ele viveu coisas que acredito eu que trazem traumas a uma criança. Minha mãe sempre me conta, desculpa, e isso é um ponto assim que mais me entristece em falar, que ele sempre reclamava que ele nunca ganhou um ovo de Páscoa. Ele falava para minha mãe, ele nunca tinha ganhado um ovo de Páscoa. Então, a minha mãe conta isso para mim, que era algo que o menino apresentava ser aquela criança assim que sente falta de alguma coisa. E da maneirinha dele, ele sentia falta de alguma coisinha. Nesse caso, o ovo de Páscoa. Aconteceu também 2 anos antes, eu acredito que se você leu o inquérito do Leandro, é uma coisa que pouca gente passa batido, mas infelizmente aconteceu, foi o fato do Leandro ter sido molestado por um rapaz. Eu não sei te dizer a idade dessa pessoa. Ele foi abusado e quem ficou... o que aconteceu? Acredito que isso deixou a cabecinha dele... Eu não sei, completamente assim, do que é o certo e o que é o errado, desgostoso de muitas coisas. A minha mãe foi quem começou a perceber que ele mudou a maneira de se comportar ali, porque ele ficava, eu repito, ele ficava muitas vezes, muitos momentos do dia na casa onde morávamos meu pai, nós e a minha mãe.
E então a minha mãe até um certo dia perguntou: Leandro, o que está acontecendo? Porque ela começou a reparar em algumas coisas, né, que não era de comum. E aí ele contou da maneirinha dele: ai, tal menino fez aquilo comigo. E aí que a minha mãe contou ao meu pai, que não sei como foi o processo. Isso é muito delicado a ponto de eu ter perguntado pouquíssimas vezes para o meu pai. E daí eu fiquei sabendo que eles foram fazer o boletim de ocorrência. E então ocorreu isso com o Leandro. O Leandro já tinha um trauma antes de ser separado da família, ou antes de ter acontecido o que aconteceu em 92. Aí por isso a história de que meu pai foi mal recebido na delegacia no momento em que ele foi fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento. Porque o delegado tinha encarado: poxa, teu filho acabou de ser molestado, agora tu tá aqui de novo, tu não cuida do teu filho. Foi isso que foi dito de cara para meu pai. E aí meu pai se exaltou naquele momento. E tanto que naquele momento ele até fala que ele precisou sair e umas horas depois para oficialmente fazer o boletim de ocorrência, porque naquele momento o delegado teria discutido com ele e praticamente o expulso da delegacia, né? Então esse é um ponto tão delicado para mim, quando eu volto a lembrar que o menino ele foi molestado por uma pessoa, não sei qual a idade tinha, não sei o que foi feito, não sei qual amparo o Serviço Social de Guaratuba pode ter oferecido, não sei que tipo de programa que uma delegacia deveria oferecer para esse tipo de vítima, mas sabemos que não ocorreu nada. Então, um tempo depois, o menino é desaparecido, ele simplesmente some, e aí a gente não sabe. Por isso que existe aquele fato de que vamos julgar assim, não sem ter coração, e sim a realidade do Leandro naquele ano. A realidade dele, para mim, era muito triste. Então, por isso que você me pergunta sobre essa história de que ele teria ido, não que ele teria tomado rumo, mas que, como ocorreu, talvez, aquilo com ele, podemos dizer que no momento ele não queria, mas com o tempo a nova realidade poderia ter sido melhor do que a que ele estava vivendo. Eu não sei. Eu só sei que hoje eu não posso duvidar de mais nenhuma hipótese. São coisas que nos vêm. A gente está cansado de ver dia após dia inúmeras coisas que acontecem com as pessoas e que a gente não acredita que foi daquela forma. Então eu não posso descartar nenhuma das hipóteses. É complicado isso, é complicado, sabe? O menino foi molestado, eu tentei até procurar arquivos, é complicado, a gente fica até às vezes sozinho, precisa de ajuda. Perguntei pro meu pai, ele disse que era um rapaz, até perguntei: pai, existe alguma possibilidade de estar ligado com o rapaz que fez aquilo com o Leandro? Não, ele foi não sei para onde, essa pessoa existe ainda, ele não sabia me dizer, isso foi menos de um ano atrás. Isso um pouco antes do pai falecer, né, que eu perguntei essas últimas coisas para ele, porque existiu-se também aquelas acusações. As primeiras pessoas que são investigadas são os familiares, né? Meu pai também relata que a última vez que ele viu o Leandro foi uns 40 ou 50 dias antes dele desaparecer. Minha mãe não via ele há 4 meses. Meu pai me conta que o dia que foi o último dia que ele viu, eles estavam pescando na frente da minha casa, a gente morava de frente à praia, e ele narra dessa forma: ele estava pescando, ele estava tarrafiando, na verdade, com a água no peito, e o Leandro sempre ficava na areia da praia com um balaio aguardando ali, ele gostava daquilo. Daí nesse dia, como ele relata, é que a Paulina teria chego de carona com alguém, pego o Leandro, meio que jogou o cesto assim para longe, e foi a última vez que o meu pai viu o Leandro. E aí por isso que tem que se pensar em tudo. Então por isso que eu olho esse caso sempre como tentativa de solucionar, e não como, eu não vou culpar tal pessoa, não vou ficar com dúvida de tal pessoa. Sim, eu tenho dúvida de todas as pessoas. E como eu ia te dizer, eu sempre julgo. Eu aprendi a ver o meu pai julgar o sistema, e quando eu não sou uma pessoa que julga sem conhecer, quando eu fui tomar conhecimento de como foi o sistema de que recebeu
o boletim de ocorrência, e recebeu as primeiras informações, tudo, eu fico inacreditado como foi fracas as investigações. Eu te digo assim, Beto, não chegaram a tirar um depoimento sequer em 30 anos da minha mãe. A minha mãe conviveu com o Leandro, minha mãe era a esposa do seu João Bossi atualmente, naquele ano. Não é de se duvidar de uma pessoa assim, eu estou dizendo de maneira absurda. É uma coisa óbvia de se tirar depoimentos das pessoas mais próximas do menino. Até hoje ela não falou uma palavra. Óbvio, ela não tem nada de diferente para contar, porque tudo que ela nos conta a gente repassa. Mas é inacreditável como pouquíssimo se foi feito. E se foi feito algo, a gente não sabe de muitas coisas. E é triste toda vez que alguém nos pergunta, a gente dizer, não sei sobre isso, não sei sobre aquilo, não tenho certeza. É muito complicado. O teu caso também não foi, pelo menos naquela época não foi feita investigação nenhuma, né? A verdade é essa, ainda mais que vocês tiveram o Diógenes atrapalhando ali a investigação, inclusive querendo incriminar infelizmente, sabe? A Celina, a Beatriz, todo o grupo dos 7 inocentes, no caso do teu irmão também. Mas o Leandro, você sabe se o Leandro fugia? Ele tinha esse hábito de fugir? Ele tinha esse hábito? Isso não sei te dizer. Quem poderia dizer o Ademir ou a minha mãe, não sei te dizer. Porque o que acontece? Existe aquela dúvida, assim, né? Nós, da família do lado da minha mãe, que agora restou a minha mãe e minhas 3 irmãs e eu. A gente fica com aquela dúvida, poxa, o Ademir e a Paulina têm que falar alguma coisa, eles têm que conversar, eles têm que dar as versões dele. Não querem falar mais. Tá, mas quem sabe eles têm que começar a rever alguns pontos. Infelizmente, talvez o Ademir não consiga construir uma história, não consiga ser coerente em alguns pontos. É triste? É. Mas o Leandro desapareceu em posse dos 2. O Leandro não estava mais morando na minha casa. Ele não morava com a gente, ele não morava com a minha mãe, ele não morava com o meu pai, ele morava com a dona Paulina e morava com o Ademir. Então, quem conviveu os últimos dias com o Leandro foram os 2. Eles que nos deveriam algum tipo de elementos, informações, né? Novas, sabe? Novos elementos, ou se o menino mudou de comportamento dias antes, não se sabe. Isso é uma reclamação minha que eu conto, assim, e isso me deixa muito revoltado, sabe? Porque eu quero fazer as coisas, só que se dos 2 lados não vem ajuda, a gente não consegue. Meu pai sempre gritou sozinho, foi a maneira dele tentar protestar, porque ele queria uma solução. Sim, é verdade. Eu tenho estudado bastante o caso do teu irmão, dá para se perceber isso. Ele é realmente a pessoa mais angustiada. Tanto que ele acaba acreditando até no Diego, sei lá, o menino lá de Manaus. Diogo, porque ele precisava de paz. Sim, foi muito difícil isso, sabe? A gente não tira o peso de dor de ninguém, mas eu não sei, eu tenho muitas dúvidas sobre tudo, sabe? Sobre tudo. Existem vários boatos e várias coisas que eles misturam na história do Leandro, só que como que eu vou saber? Eu nasci um ano depois, tudo que eu quero saber eu tenho que pesquisar, ler um inquérito gigantesco do Leandro, não, né? Ler o do Evandro para saber do Leandro, porque do Leandro não tem quase nada. Então já começa por aí. Então é horrível. O que acontece foi o seguinte, eu pergunto para minha mãe isso, como que foi, mãe? O pai estava pescando? Aí ela afirma que não é 2 dias, como todo mundo conta, o pai ia no domingo, ele ia 3 horas da manhã, por exemplo, sabe? E voltava 4 horas da tarde, então ele ia de madrugada só. Tinha momentos que ele ia mais para cima, como diz, para o norte, para São Paulo, ali, litoral, e aí ele ficava 2 dias. Mas naquele dia ele saiu de madrugada, ele pegava a bicicleta, ia longe, no outro lado da cidade, pegar o barco, e aí foi pescar. Aí o que aconteceu? Isso era um domingo, aí no telefone público foram bater lá na minha casa, daí a minha mãe atendeu e a pessoa que era conhecida lá da mercearia do bairro, dona Rosa, a dona Paulina está no telefone. Isso eram que horas? Isso era no domingo, de manhã cedo. E o Leandro sumiu no sábado? No sábado. De tarde? Isso. No domingo, daí a minha mãe ficou sabendo pelo dono da mercearia, porque a Paulina não contou para minha mãe.
E aí, quando seu pai chegou, que ele foi fazer o BO no domingo, é isso? Aí, quando meu pai ficou sabendo, porque, como eu disse, ele pega a bicicleta para ir longe na cidade, no caminho, antes de chegar em casa, ele já sabia. Daí, igual eu falei, então não foi a mãe que contou, não, ele ficou sabendo já na rua, e aí, quando ele chegou em casa, já estava transtornado, e aí foi o que foi. Quem eram os amigos, né? Isso também tenho curiosidades de saber se foi investigado, ou como se não se sabe, gente, pelo amor de Deus. E o Leandro não estudava, se bem que era... Ele estudava, o Ademir fala que ele gostava muito de estudar, era muito inteligente, adorava ir para a escolinha, como ele fala, só que naquele período eram férias. Exato, esse é um ponto que, olha... E era sábado também, né? Mesmo se fosse não, mas eu digo, se ele escolar. estivesse estudando, quem sabe, mudança de comportamento, a gente percebe se a criança está há um tempo já diferente. Porque se ele está... Não, eu não acredito que o Leandro planejou fugir. Isso, para mim, não acredito. Eu acredito que uma hipótese, ele possa ter sido sequestrado ou ofertado a famosa, é um doce, um brinquedo, uma vida maravilhosa. E como ele estava naquela vida ruim, naquele momento de criança pensou, legal, foi. Depois se arrependeu e não podia mais voltar atrás. Aí foi se passando como uma pessoa sequestrada, que viveu ali, vítima daquilo dali, mas de certa forma cúmplice, porque sabia a vida inteira, e com o tempo cresceu se acostumando com aquilo. Isso é uma hipótese? É uma hipótese. Pode ser absurda? Pode. Mas para mim é uma hipótese. Tem gente que realmente viu o Leandro na praia, no show do Moraes Moreira, tirando o depoimento do Diógenes, que não leva em consideração. Eu acho que... O que eu sei é o que eu acho que você também sabe. Eu li em algum local dessa coisa da investigação que teriam visto ele até supostamente teria até subido no palco. Para brincar com os palhaços. É isso aí. Não sei se isso é verdade, se é possível isso, gente. E tem uma outra história também que... É tão complicado eu ficar contando essas coisas por eu não ter vivido isso, mas eu conto porque é o que me contam, né? E que tinham amiguinhos do Leandro junto, né? A gente lê em alguns locais jogando isso, areia pra cima. Isso, daí tinham amiguinhos do Leandro. Se não me engano, esses amiguinhos são as mesmas pessoas que eu fiquei sabendo, pelo meu pai, minha mãe e tudo. É uma família, amigos da nossa família, que tinham 3 meninos. Eu acho que você deve ter lido essa história em algum local. Tinham 3 meninos que estavam com ele e que a polícia teria levado esses meninos para casa nesse dia. Não se sabe se é nesse dia, não sei nem te dizer se é nesse dia, isso me resta as dúvidas. Que todos se safaram, menos o Leandro que se ferrou. Existe essa fala em algum local. Existe essa fala dita por uma criança em algum local. Eu sei porque foi dito para mim em algum local. Alguém leu isso, ou minha mãe... Se a minha mãe conta isso e meu pai diziam, é porque eles ouviram de alguém. Nem que seja como um boato falso, e aí a gente tem que tentar procurar para descartar, né? Para você ver como eu lido só com boatos por muito tempo, e é muito terrível. A gente tem que procurar os arquivos para confirmar se é verdade, se é só especulação, é complicado. Aí essas 3 crianças, hoje os pais deles são vivos, 2 deles já faleceram. Teve um momento que o investigador foi investigar um sumiço de uma outra criança que depois apareceu. E aí o investigador bateu, era uma noite chuvosa, e o homem, é relatado dessa forma, o homem abre a janela, e aí o entrevistador fala, a gente pode conversar sobre o seu filho que desapareceu? Aí ele fala bem assim, nenhum filho meu desapareceu. Aí o menininho, o outro irmão, pula por trás dele e fala, desapareceu sim, meu irmão desapareceu, mas voltou para casa. Então, assim, e essa história dessa outra família, é uma família que são amigos da minha família. Hoje nós não temos tantos vínculos, mas na época tinha. Minha mãe era muito amiga da mãe dessas crianças. Teriam sido as crianças que brincavam, algumas das crianças que brincavam com o Leandro naquele dia. Então, existe-se essa história de que elas tinham voltado para casa com uma viatura da polícia, que surgiu um boato de que o Leandro se ferrou, não sabemos o que significa isso para uma criança de 7 anos. Temos essa especulação de que o Leandro teria até subido no palco. E aí tem também essa especulação de que
um desses 3 dessa família teria desaparecido num certo momento, ou fugido, e 10 dias depois, 7 dias ou 10 dias depois apareceu. Então, assim, e aí o que acontece? A mãe dessas crianças, que ainda é conhecida da minha família, nunca fala uma palavra sobre o assunto. É questionado a ela não conversa nada sobre o que teria sido o Leandro ter se ferrado naquela noite. Ela nunca deixou os meninos falarem. Os meninos que hoje seriam homens, 2 morreram. E o outro, acho que nem estava no dia, ou era muito criança para saber de algo. Você morreram de quê? A família que se envolvia com coisa errada, um deles foi morto, porque se envolvia, acho que com tráfico, nem sei te dizer. Não foi morte, assim, comum, tranquila, natural. Não, foi coisas erradas, sabe? Então, assim, eu sei que eu te falei um monte de coisa, até peço desculpa se eu te deixei confuso, mas é só para te mostrar como eu não sei de tudo. Eu, infelizmente... Não, você está tendo que escrever uma história da qual você não participou. Que não viver... Em loco diretamente, mas você participa diretamente porque é seu irmão e você sabe tudo e você acompanha muito seu pai. E eu quero resolver essa história. Sim, eu quero resolver essa história. Com certeza você vai. Então, por isso que a gente tem que ficar questionando sempre, é isso que eu tenho levado sempre à frente, sempre perguntar onde que está o Leandro, né? Porque alguma coisa aconteceu com ele, alguém sabe. Sim. O teu irmão, o Ademir, me conta uma coisa que eu fiquei impressionado. O Diógenes ameaçou ele, seu pai. Isso eu não sei. Que ele fala na entrevista, isso eu vou manter, ele fala o seguinte, que eu pergunto, porque você conta que o seu pai foi tipo um guarda-costas. Tipo um guarda-costas, foi o que ele me contou, não sei se o Ademir confirmou isso. O Ademir falou, não sei disso não, eu falei assim, não, aconteceu isso, ele... Porque eu lembro que esse Diógenes, ele fica nervoso, ele fala, esse Diógenes, olha esse Diógenes. Ele fala, olha, eu vou falar uma coisa pra você, ele fala, então fala. Daí ele fala assim, ele veio ameaçar meu pai e eu, que se a gente ficasse... do lado da... Ficasse de novo atrapalhando ele ia mandar uns capangas em cima da gente. Eu falei, vocês fizeram o quê? Deus. A gente ficou quieto. Eu falei, vocês não foram na polícia? Ele falou, não. Então, tudo isso. A entrevista do teu irmão vai te trazer novos elementos. Obrigado por você intermediar isso, porque olha, não é vergonha, é revoltante para mim. É revoltante para mim ter tão poucas informações sobre até o próprio coisa que envolve a nossa família. Mas sabe? Você tem muita informação, Lucas, tanto que deu pedir para te reentrevistar. Você já tem bastante, talvez você hoje seja a pessoa que mais consegue ter, porque você vai pegando uma informação daqui, você vai pegando outra dali, você vai juntando, você vai costurando. Como eu disse, é boato, mas veio até mim de alguma forma. Então, se veio, alguém já falou. Então, quem sabe, se eu cito isso, o que eu estou sabendo, ou que eu já ouvi falar... O outro te traz mais uma coisa. E conforme uma pesquisa, verifica-se se isso de fato ocorreu, se existiu, né? Então, pelo menos o que vem até mim, eu sempre tento levar para não deixar nada perdido. E a gente fica ainda sempre com a esperança do teu irmão aparecer. Lucas, muito obrigado. Obrigado mesmo. Quando você vier a São Paulo, está convidado para vir conhecer aqui a produtora. Eu vou com todo prazer. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade que vocês têm nos dado, tá? Espero que a live seja um sucesso, que as pessoas compartilhem muito, que assim é compartilhando, que quem sabe chega aos olhos do Leandro, que seja lá qual o nome que ele tem hoje. Lucas, muito obrigado por tudo que você me falou. Parabéns por ser o irmão do Leandro. Ele não faz ideia do irmão que ele tem. Olha, eu peço até desculpas, que às vezes pode parecer confusa nossas falas, né? Não tem nada confuso. Que a história do Leandro é confusa, sabe? Mas você soube contar super bem. Eu espero que tenha ficado, pelo menos um pouco como vocês esperavam, tá? Mas que a história é assim. Eu espero que em breve eu te entreviste de novo com o Leandro ao seu lado. Se vocês creem tanto que ele está vivo, eu passo a crer também que em breve eu entreviste ele. Se der em inglês, porque daí vai justificar ainda mais, para ele não saber nem que ele tem uma família aqui no Brasil. Claro. Então, assim, eu queria te fazer um pedido. Pode fazer. De não desistirem da dona Paulina. Se vocês conseguirem uma entrevista com ela, vocês são os únicos dos últimos
27 anos a falar com ela. Estamos tentando. É muito delicado. Eu tentei explicar para a moça que está em contato comigo como que tem que ser a abordagem. Tem que tentar parecer não ser algo com interesse de venda ou com interesse de mídia, porque ela é muito incisiva em não querer que mexam na história do filho dela. A gente fala porque nós sofremos de outra forma. Ela é um jeito muito particular, mas eu queria muito que ela disponibilizasse para a gente a opinião dela. Porque eu não sei qual é a atual opinião dela. Então, se eu for fazer um pedido que vocês não desistam de tentar conseguir falar com ela. Ela mora em Curitiba, ela é uma senhora, é um pouco mais complicado, né? Mas acredito que vocês têm que ter vocês têm os métodos de vocês. E tomara que dê certo. E assim, qualquer outra coisa que precisarem, pode entrar em contato com a gente. Se quiserem falar com outras pessoas da minha família, à vontade, a gente está aqui para o que der e vier. A gente é que agradece esse interesse de vocês em contar nossas histórias. E a gente vai mostrar bastante a foto do Leandro hoje. Eu é que agradeço, porque a vida toda a gente observa o caso do Leandro vivendo as sombras do Evandro. Que não vai acontecer. De uma forma de que a gente nunca teve a chance de poder dizer quem é o Leandro antes de disserem quem é o Evandro. A gente não tem nenhum vínculo com a família Ramos Caetano. E a única proximidade que nós temos é a similaridade nas nossas dores. Então, você fazer isso, trazer toda essa importância para o Leandro é de muito bom grado e é muito bem visto por nós, que a gente entende que hoje não deixar que as histórias sejam esquecidas é muito importante. Eu vou só fazer uma cabeça final, já falo com você mais uma coisa, só um minuto. Eu conversei agora com o Lucas Bossi, irmão de Leandro Bossi, que desapareceu no dia 15 de fevereiro de 1992. Ele é anterior ao caso Evandro. Eu vou manter ele sendo como desaparecido até em respeito à família, que assim mantém o Leandro como um menino ainda desaparecido, apesar de que hoje já seria um homem de quase 40 anos. Se você vir essa foto e você reconhecer o seu vizinho, alguém que você conhece, muitas vezes o próprio Leandro, estando vivo hoje, não sabe que ele é o Leandro. Ele pode ter outro nome, ele pode ter outro sobrenome, ele pode ter sido adotado por uma família em qualquer lugar do mundo. Como esse canal ele vai para todos os lugares do mundo, se você ouvir pela rua, se você perceber que ele tem a ver, e tem aqui as fotos do Leandro também pequeno, que talvez ali ele se reconheça ainda mais, fala com ele, pede para ele ver, de repente ele vai descobrir que ele tem uma família incrível esperando por ele aqui. E que a gente torce, de verdade, que a gente em breve entreviste o Leandro Bossi, seja qual o nome que ele tiver hoje. Até a próxima. Obrigado.